Deu ruim aí para o bilionário Elon Musk. Que pancada que levou o Elon Musk. Quantas pancadas nas últimas 24 horas. Primeiro, ele caiu completamente na armadilha aí da justiça brasileira, que chegou com Alexandre de Moraes, mas também com o Supremo Tribunal Federal. E segundo, teve uma derrota aí por unanimidade no Supremo Tribunal Federal. A narrativa do Musk de que, olha, o Alexandre de Moraes é um ditador no Brasil caiu por terra porque a primeira turma do STF decidiu por unanimidade que o Twitter vai continuar, o X aí vai continuar bloqueado em todo o Brasil. Então não vai voltar ao Twitter a não ser que comece a obedecer às leis brasileiras. O problema é que o Elon Musk pode até querer obedecer às leis brasileiras em algum momento, porém ele passou o final de semana inteiro em pânico tentando encontrar aí executivos, e quando eu falo executivos, são aí pessoas de renome no mundo corporativo que queiram representar a empresa dele no Brasil. Porém, todos disseram não, porque eles têm medo de que o Elon Musk não cumpra aí as leis brasileiras e eles acabem presos. Não adianta alguém falar, olha, vou representar o Twitter no Brasil, e esse aí vai e foge para os Estados Unidos. Não adianta. Então, tá ruim. E aí, teve a armadilha do Alexandre de Moraes que ele caiu. O que aconteceu? O Alexandre de Moraes falou, olha, eu vou dar 24 horas aí para que você, Elon Musk, cumpra as determinações da lei brasileira e indique um representante no Brasil. Não é apenas cumprir as ordens judiciais que ele não cumpriu, não. Tem que ter um representante no Brasil para que novas ordens judiciais possam chegar. Eu vou te dar um exemplo. Nas últimas 24 horas, tá cheio de nazista no Twitter, posts nazistas mesmo. Eu, por exemplo, recebi umas 100 ameaças de morte públicas no Twitter nas últimas 24 horas. Gente falando aí todo tipo de coisa contra mim. E sabe por quê? Porque eles sabem que se eu tentar processar, o processo não chega em lugar nenhum. Não tem representante da empresa no Brasil, então eles podem fazer o que quiserem. Virou terra sem lei no Brasil. Em outros países, se alguém processa ali, aciona o Twitter, e o Twitter é obrigado a dar o endereço da pessoa, o nome e tudo mais, para que o processo chegue e a pessoa tem que pagar por isso. Já no Brasil não tem representante, então é terra sem lei mesmo. Se alguém ficar fazendo post nazista lá, a justiça brasileira vai notificar quem? Ninguém. Não tem quem notificar. Se alguém começar a cometer crime, a falar que eu vou matar o Lula, outro dia aqui eu denunciei alguém falando que ia matar o Alexandre de Moraes, a justiça vai notificar quem? Pediu o endereço e os dados. Ninguém. Vai ter que a Polícia Federal fazer uma investigação para... Consegue achar? Consegue. Mas uma coisa é a empresa que lucra no Brasil ir lá e dar os dados de quem está cometendo o crime. Outra coisa é a empresa ser cúmplice dos criminosos. Aí é diferente. Tem que a Polícia Federal usar o seu aparato para fazer uma investigação. Aí não tem como. Não tem como, porque são milhares de crimes sendo cometidos nas redes sociais todos os dias. Pois bem, aí o Alexandre de Moraes deu 24 horas, o Elon Musk tomou ciência disso, respondendo ao tweet do Supremo Tribunal Federal. O que faz com que qualquer advogado fique assim, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Se ele simplesmente fingisse que não viu, ele teria lá na frente um argumento dizendo, olha, eu não fui notificado oficialmente, então isso aqui é uma perseguição, porque não está nem valendo. Porém, não. Em menos de 2 horas ele tomou ciência. A partir daquele momento, contaram 24 horas e o Alexandre de Moraes tomou a decisão de mandar bloquear. Algumas operadoras não bloquearam, elas têm alguns dias para fazê-lo, senão elas vão ser aí multadas e depois até tiradas do ar. Isso que vai acontecer com as operadoras que ainda não bloquearam e que não bloqueiem até o final do prazo a plataforma. O Alexandre de Moraes viu que o Twitter não tem contas bancárias no Brasil. E aí, várias das ordens do Supremo Tribunal Federal diziam, você tem que tirar o perfil aí do criminoso do ar em 2 horas, senão é uma multa de 100 mil reais por dia. E ele não tirava. Ele tomou o lado, ou seja, ele tomou, em vez de ele fazer o que a justiça mandou, ele tomou o lado. Para você ter ideia, hoje mesmo, segunda-feira, o Twitter baniu 64 contas a pedido do governo da Turquia. Turquia que inclusive pediu aí para entrar nos BRICS. No final de semana, o Twitter baniu mais de 300 contas a pedido do governo da Índia. Que coisa, né? Mas no Brasil, não. Aí no Brasil é censura. Olha só que coisa. Veja, o que acontece? Acontece que como o Twitter não tinha conta bancária no Brasil, o Alexandre de Moraes bloqueou as contas da Starlink, que é a empresa de satélites do Elon Musk. Já falei aqui outro dia. Essa empresa, você compra lá um aparelho, inclusive é uma coisa que se não tivesse nas mãos de um bandido, seria uma coisa muito boa. Você compra um aparelho e você tem internet em qualquer lugar, porque é por satélite, internet, e rápida. Ok, o que acontece é que
E a Starlink passou a ser utilizada no Brasil por madeireiros e garimpeiros. Então 95% dos usuários dessa empresa no Brasil são criminosos. O Bolsonaro assinou um contrato com o Elon Musk, e aí o exército brasileiro começou a dar informações sigilosas para a Starlink, ou seja, esse bandido tinha informações sigilosas do exército brasileiro. São umas coisas que eu vejo que o governo Lula não ficou olhando nos últimos meses. Eu falo, meu Deus do céu. Eu falei aqui faz algumas semanas de como é que o Lula mantém como chefe da ABIN um cara que a Polícia Federal está dizendo que ele estava encobrindo a ABIN paralela e destruindo provas do crime da ABIN paralela. Eu fico pasmo. Como é que o Lula manteve general e vários militares bolsonaristas no GSI por 4 meses de governo? Como? Pois bem, ele mantém contratos do Exército com a empresa do Elon Musk, contratos sigilosos. Os contratos podem ser desfeitos, isso não é um problema. Mas o que acontece é o seguinte, o Elon Musk, quando teve as contas bloqueadas, ele mandou um e-mail para todos os clientes da Starlink e mandou um notificado para o Supremo Tribunal Federal, via Starlink, né? A empresa mandou, dizendo, olha, a gente não tem nada a ver com o X. O X é uma empresa, a gente é outra. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, gente. Vocês estão aí se embananando. O Merval Pereira, e parte aí da imprensa, que sempre está do lado errado da história, passou a dizer que o Alexandre de Moraes extrapolou. Porque a Starlink é uma coisa, o X é outra, olha só, eles mesmos estão falando. Pois bem, quando o X de fato foi bloqueado no sábado, chegou agora, domingo, ontem à noite, a Starlink mandou um comunicado para a Anatel dizendo que não vai desbloquear o X. Aí fala, peraí. Você não mandou pro Alexandre, ó a armadilha, ele caindo na armadilha. Você não mandou pro Alexandre de Moraes e para todo mundo dizendo que a Starlink é uma coisa e o X é outra, eles não têm nada a ver? Então por que você não está cumprindo a ordem da Anatel de desbloquear o X? Porque são a mesma coisa, porque é o mesmo dono. Então aquilo de que você falou de que, olha, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, essas empresas não têm nada a ver uma com a outra, é mentira. Caiu na armadilha. O que acontece é o seguinte, agora, ainda está no prazo. Vai chegar quarta, quinta-feira, vai acabar o prazo. Aí sabe o que acontece? O Alexandre de Moraes, Supremo Tribunal Federal, vão poder multar a Starlink. Multas diárias, caso não bloqueie a plataforma. E aí, os bolsonaristas são nas redes sociais falando o Alexandre tá ferrado porque o Elon Musk não vai bloquear o X para os usuários da Starlink. São uns babação de bilionários, são uns imbecis completos. Aí eles falam porque eles mesmos querem acreditar na mentira, e é uma mentira assim, que é só fazer uma pesquisa rápida. Eles dizem que como a internet por satélite, a internet chega direto no seu celular, chega no aparelho, né, do aparelho para o celular, e aí ele não precisa bloquear nada, vai continuar funcionando. Eu vi um bolsonarista famoso, no Twitter, que deve estar lá por VPN, falando, com mais de 1 milhão de seguidores, falando, o Alexandre de Moraes vai fazer o quê? Mandar a Polícia Federal fazer apreensão nos satélites? É uma desinformação muito grande. Eu sou programador, eu vou tentar explicar da maneira mais didática possível para você, plantonista, entender. Todas as operadoras do Brasil são sujeitas aí, são subordinadas à Anatel. A Anatel manda. Se uma operadora não faz o que a ordem judicial está mandando, quando, vamos supor que você tem a internet da Starlink, chega do celular no aparelhinho para o seu celular. Satélite, aparelhinho, seu celular. Você fala, não, então não tem como a Anatel entrar no meio. Tem, porque o seu celular tem um dispositivo Android, ou do iPhone, ou seja, qualquer outro. A Anatel manda, e aí o Google, que é a dona do Android, ou a Apple, dona do iPhone, ou, enfim, qualquer que seja o sistema aí do seu celular, vai bloquear, porque tem como saber qual é a internet que está no seu celular. Assim como quando você está no 3G, muito celular aparece Claro, ou Vivo, etc. Quando você está no Wi-Fi, aparece Wi-Fi, só que a Anatel sabe de onde você está, e sabe que você está na Starlink, aí a Anatel bloqueia. E aí a pessoa vai ter Starlink e não vai conseguir entrar em nenhum site. O Android ou o Apple não vai funcionar, se for Windows aí não vai funcionar nada. É isso. Então a Anatel bloqueia, e bloqueia fácil. E aí, se ele continuar ali indo para cima da lei brasileira, desobedecendo a lei, o que vai acontecer? Que é o fim dessa história. Deve ser o fim dessa história. O STF vai mandar, e aí vai ser unânime, tá? Talvez o Nunes Marques e o André Mendonça falem que não, mas vai ser 9-2 no mínimo. Vai falar o quê? Então bloqueia a Starlink inteira no Brasil.
E aí o Elon Musk tem um negócio que ele ganha só com essa Starlink aí algumas dezenas de milhares de dólares por mês, que é caro, e está sendo usado por bandidos, gente que está destruindo a Amazônia. E aí o que vai acontecer? Ele vai perder o negócio. Pior, as contas já estão bloqueadas, e aí a multa vai aumentando, 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 aumentando. Para ele regularizar essa empresa no Brasil, se algum dia ele quiser voltar ao Brasil, com qualquer empresa dele, vai custar talvez centenas de milhões de dólares. E aí você fala, não, Thiago, mas o cara é bilionário. Mas ninguém tá jogando aí tanta grana no lixo sem ter aí uma luz no fim do túnel. Ele não tem nenhuma luz no fim do túnel quanto a isso. Ele caiu na armadilha do Alexandre de Moraes bem caído. Ele que ligou a Starlink com o X, falou que não tinha nada a ver. Saiu notícia aí na imprensa, no Globo, de que ministros do STF estavam tentando. Eu não sei que ministros são esses. Eu sei. Nunes Marques, André Mendonça, Fux, Toffoli, esses aí. Deviam estar tentando, talvez seja outro, talvez, mas ó, seria a minha aposta se tivesse aí um balcão de apostas. Eu não gosto de aposta em nada, mas se tivesse, seria essa aí minha aposta valendo R$0. Eles estavam tentando convencer o Alexandre de Moraes a, bloqueia só parte dos recursos da Starlink, porque as multas são de tantos milhões de reais, vai aumentando 100 mil por dia por cada perfil. Então vai aumentando, são mais de 20 perfis, vai aumentando 2 milhões de reais por dia a multa. Bloqueia esse dinheiro aí da Starlink, bloqueia aí um pouco mais e deixa a empresa pelo menos ter um dinheiro para operar, né? Não vai deixar a empresa aí parar de operar. E eles estavam tentando convencer o Alexandre de Moraes. Só que quando a Starlink fala, eu não vou desbloquear o X, aí pronto. O argumento de qualquer um vai por água abaixo. Pô, né? Você não falou que não tinha nada a ver uma coisa com a outra, então não vai bloquear por quê? Aí ferrou de vez. Aí agora, qual é a nova notícia? Tem uma investigação, eu falei aqui no vídeo passado, só que agora alguns detalhes a mais. Já tem uma investigação na União Europeia contra o Elon Musk porque ele se recusou a fornecer informações sobre alguns nazifascistas na Europa. Peço aí sua inscrição no canal, seguiremos aqui na luta contra essa corja maldita. Falou!